1 a cada 3 homens vão ter ejaculação precoce. O cara vai gozar muito rápido, vai passar por aquela situação meio constrangedora, vai impactar a cabeça dele e a vida sexual, o relacionamento do camarada. Se você passa por isso, eu vou te falar aqui sobre remédios, tratamentos medicamentosos para você prolongar o tempo de ejaculação, que são extremamente eficazes, né? A maioria das vezes a gente consegue uma excelente eficácia com essas medicações e aí você vai se arrepender de não ter procurado o médico antes, porque para que sofrer com isso durante quanto tempo? Vamos para o vídeo para você entender o passo a passo das principais medicações usadas para prolongar o seu tempo de ejaculação, para resolver sua tal da ejaculação precoce. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, especializado em andrologia e saúde sexual masculina. Como saber se você tem ejaculação precoce? Primeiro, que a maioria das definições hoje em dia tiraram um pouco o tempo, né, da jogada. Então, se você ejacula num tempo que traz insatisfação para o casal e você é incapaz de controlar o tempo de ejaculação, isso é considerado precoce. Antes, até hoje em alguns trabalhos científicos em que você precisa de dados mais objetivos para definir alguém como precoce, você usa o tempo. Antes era 1 minuto de penetração, 2 minutos de penetração, mas as sociedades agora tiraram um pouco esse tempo. Por quê? Às vezes o cara ejacula em 5 minutos, mas isso é insuficiente para o casal, né? A esposa dele, o marido dele, demora um pouco mais e 5 minutos é pouco. A média de tempo, né, de penetração, de sexo aqui no Brasil, de 6 a 7 minutos de penetração dentro de uma relação. Mas eu tenho pacientes que me procuram, eu ejaculo em 10 minutos e para mim isso é pouco, eu quero tratamento e vamos lá, vamos tocar o barco. Medicações para isso, rapaziada. Precisa ser só remédio? Não, eu tenho aqui no meu canal, inclusive, várias técnicas que você pode usar sem medicações. Fisioterapia do assoalho pélvico. Fisioterapia do assoalho pélvico, você adquirir controle dessa musculatura pélvica, exercício de Kegel e mesmo exercício com o fisioterapeuta mesmo, você consegue adquirir controle dessa musculatura e conseguir segurar a ejaculação na hora H. Esse é um dos pilares de tratamento. Outro pilar não medicamentoso é psicoterapia sexual. O terapeuta sexual vai usar, por exemplo, masturbação consciente, técnicas de respiração, para tentar controlar aquela ejaculação na hora H ali. E o urologista, geralmente, na grande parte que você vai no urologista e tal, ele vai tender a abordar de forma medicamentosa. Muito paciente tem medo dos remédios, não, mas são remédios de ação central, tem medo ali dos efeitos colaterais e, na verdade, rapaziada, os mais usados são extremamente seguros, sendo um efeito colateral raro. E quando você tem um espaço ali para reduzir a dose e manter uma atividade terapêutica, manter um efeito terapêutico. Então, assim, relaxa também com essa preocupação ali, eu não quero tomar remédio. Calma, porra, vamos resolver seu problema. Eu costumo dizer isso aí, não, mas eu não quero ficar viciado. Irmão, vamos resolver o seu problema primeiro? Depois você pensa em tirar o remédio. Porra, então calma, uma preocupação de cada vez. Então a primeira linha de tratamento, né, para ejaculação precoce, medicamentoso, são com os inibidores da recaptação de serotonina. Se você aumentar a densidade, a quantidade desse hormônio no sistema nervoso central, você prolonga o tempo de ejaculação, isso já é comprovado. Tem um perfil de paciente que é o ejaculador precoce primário, ou seja, sempre foi primário, sempre foi precoce. Desde o início da vida sexual dele, ele sempre foi precoce. Esse paciente estima-se, né, argumenta-se, hoje em dia está mais isso bem claro, que ele tem uma alteração estrutural do cérebro, ele tem uma resposta inadequada à serotonina. Então ele tem uma sensibilidade baixa à serotonina, por isso que ele é muito rápido. Esse paciente responde muito bem essas terapias de inibição de recaptação de serotonina, ou seja, de aumento da quantidade de serotonina na fenda sináptica do sistema nervoso central, ele responde muito bem, mas ele depende do remédio para sempre. Aquele ejaculador precoce secundário, ou seja, tempo de ejaculação normal, e aí do nada ele passou a ser precoce. Então ele, depois daquele término, depois daquele namoro, depois daquele relacionamento, depois da morte daquela pessoa da minha família, eu passei a ser precoce. Eu desenvolvi uma ansiedade, desenvolvi uma questão ali que eu deflagrei ali, transbordei em questões sexuais. Então, secundária, era normal, passou a ser precoce, adquirida, secundária. Esse camarada, a gente começa a medicação, ele tende a responder também,
mas muitas vezes esse cara pode conseguir tirar a medicação depois. Então, varia muito de cada paciente. Você vai escrever aqui embaixo se você sempre teve ejaculação precoce, como é que foram suas experiências sexuais, explica, muita gente vai ler, vai somar, vai comentar embaixo, vai te ajudar de alguma forma. E você também que adquiriu ao longo da vida, como é que foi isso? O que rolou que você acha que foi o que deflagrou o início da ejaculação precoce na sua vida? Bota aqui nos comentários para mim. Então, medicações. Primeira, que a gente usou durante muitos anos, usa até hoje, é muito boa, é a paroxetina. Paroxetina, na farmácia você vai encontrar o Sincro, Pondera, tem um monte de medicação, tem o genérico também do paroxetina, para uso para ejaculação precoce, 10 a 40 miligramas por dia. 10 a 40 miligramas por dia. A gente, em geral, vai no meio do caminho, começa com 20 e vai adequando para aquele paciente. Começou com 20, deu colateral, qual que é o principal? Sonolência. A maioria dos pacientes, lembrando, a maioria dos pacientes não tem nenhum colateral, quando tem a sonolência. Então, sonolência, prolongou minha ejaculação, mas agora eu no trabalho não tô rendendo. Então, vamos diminuir a dose. Então, na farmácia você vai ter comprimido de 10, de 12,5, de 15, de 20 e de 40, né? 10 a 40. Então, vamos observar, muito paciente também ele tem aquela expectativa de que vai resolver no primeiro momento. E não é bem assim, né? Então você pode começar de 20, não funcionar muito pouco. Doutor, eu ejaculava em 1 minuto, agora eu ejaculo em 2 minutos. Melhorou, mas ainda é pouco para mim. Então nós vamos subir a dose, nós vamos para 40 miligramas. Então muitas vezes a gente não acerta de primeiro. A outra droga dessa classe, chegou há menos tempo no Brasil, é o dapoxetina, que é o Prozói, só tem o Prozói na farmácia. Então o Prozói, 30 miligramas do comprimido, você vai tomar de 1 a 2 comprimidos 2 horas antes da relação. Então mais uma coisa também, 1 a 2 comprimidos, comecei com 1, não funcionou, pelo amor de Deus, nada funciona, calma, irmão. Vai para 2 comprimidos, vamos com calma, vamos seguindo. Então muitas vezes você vai aos poucos encontrando o melhor para aquele paciente. Tem o paciente que toma paroxetina de uso diário e Prozói na hora da relação. Então associamos as duas estratégias. Isso é uma estratégia off-label, não tem trabalho comprovando, mas na prática não vai fazer mal para o paciente, você vai observar, você vai fazer testes. Essa primeira linha é a mais usada para ejaculação precoce. As duas medicações são as mais usadas na prática. Tudo precisa de receita, porque é tudo de ação central. Segunda linha de tratamento, amitriptilina, antidepressivo tricíclico, 25 miligramas uma vez ao dia. Funciona bem, mas esse está mais atrelado a efeitos colaterais, principalmente sonolência, dá uma derrubada no cara. Não todo mundo, mas pode dar. Então tem muito paciente que se sente muito bem, melhora a ejaculação, mas tem efeitos colaterais, por isso que ela é considerada em segunda linha. Terceira linha de tratamento, opioides, tramal, analgésicos opioides, né? Opioides são derivados da morfina, né? Morfina é um derivado opioide. Então você vê que a gente já foi para um outro caminho, que é um caminho mais complicado, com mais colaterais. Eu, particularmente, na minha prática, não vou nessa linha de tratamento. Então eu paro na amitriptilina e a partir dali eu tento enxergar com o paciente, sentar, entender, usar os métodos alternativos, usar a fisioterapia do assoalho pélvico, usar a psicoterapia sexual, tentando não ir para drogas tão pesadas assim. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever, encaminhar. E se você quiser maneiras não medicamentosas, sem remédio, durar 40 minutos na relação sem remédio, eu vou deixar um vídeo para você na descrição. E até a próxima.